Então, pessoal, nós podemos observar, ó, que a maioria dos idosos, né, fazem uso aí do tabagismo, porque isso já é algo, né, que vem aí instaurado na nossa sociedade já há algum tempo, né? Então já vem aí da nossa cultura o tabagismo, principalmente nos pacientes idosos, principalmente homens, né? O álcool também a gente vê uma pouca prevalência, né, de pessoas aí, mas mesmo assim a gente ainda tem a prevalência da utilização do álcool. E aí, a polifarmácia, que é a utilização de dois ou mais medicamentos, cerca aí de 248, mais de 82% dos pacientes fazem uso aí da polifarmácia, mais de dois medicamentos, né? Que foi o que a gente falou, que o paciente idoso, ele precisa de vários medicamentos para tornar ele ali, né, para a sua fase, para ele ficar melhor devido aos problemas de saúde que o paciente idoso tem. Então, se eu perguntar no final da aula o que é polifarmácia, polifarmácia é a utilização de dois ou mais medicamentos, né? Um medicamento não é polifarmácia. Dois ou mais medicamentos, a gente já fala que é uma polifarmácia. Então, a maioria dos idosos tem o ensino fundamental incompleto, né? Então, a maioria, cerca de 50%, não tem nenhuma formação e 39% tem só até o ensino fundamental incompleto. As suas rendas é de um salário mínimo, né, que é a aposentadoria, e a maioria, cerca de 62%, é aposentado. Então, a gente tem o ambulatório da gerontologia, que é o acolhimento ao idoso, que é aquela sala que a gente falou, onde faz todo aquele processo, e também uma assistência domiciliar, indo até visitando esses pacientes, tanto os pacientes internados, quanto na sua casa, que não pode estar indo até o posto, tá? E também o geraneuro, que são médicos especialistas neuros de geriatria, de pacientes idosos. E aí o diagnóstico terapêutico, né, desse paciente
juntamente aí com toda a assistência de radiologia, assistência social, práticas integrativas, assistência farmacêutica, né? Todo esse paciente voltado para que ele tenha um apoio. Porque muitas vezes o paciente idoso, ele não tem um apoio dentro de casa, ele mora sozinho, ou ele mora com seu esposo que também é idoso, né, ou sua esposa, então ele muitas das vezes não tem esse apoio dentro de casa. E aí a estrutura, né, operacional, então a estrutura das UBSs e dos postos de saúde, para dar essa estrutura a esse paciente. E a caderneta do idoso, né, juntamente com sua ficha de cadastros, o cartão SUS e as suas fichas de referência e contra-referências. Então, o acesso aí aos outros serviços, o acolhimento, a estratificação de risco e a regionalização, que é a área de cobertura, né? Então, o posto de saúde, ele tem uma equipe e ele tem uma área de cobertura que ele vai abranger com a quantidade de idosos daquela área, certo? E além disso, a gente pode ter terapia comunitária, ginástica nas quadras, grupos de doenças crônicas, então grupo de diabetes, grupo de hipertensão, e tá chamando esse idoso até a UBS, né, para estar dando um esclarecimento de como vai fazer o uso, como vai fazer o uso da insulina, explicando para esse paciente por que a importância, porque muito paciente não sabe a importância da utilização, por exemplo, da insulina. Então, explicar para ele quais são as importâncias. A gente vê muito paciente idoso que chega aqui na drogaria, por exemplo, vinha ver a minha pressão. Por quê? Porque, se a minha pressão estiver boa, eu não vou tomar meu remédio. E não é assim, a pressão ela tá boa porque ele fez uso, vamos colocar aí, por 30 dias seguidos do medicamento. Então, a pressão não é que ela voltou ao normal, ela tá boa porque o paciente está tomando medicação. Então, a gente não indica que o paciente pare de tomar o medicamento, certo? Então, temos também equipes de saúde óssea, né? Que aí entra o terapeuta ocupacional, o educador físico, auxiliar de enfermagem, né? Todo aí um grupo para fazer a saúde óssea desse paciente, né? Para ver o que esse paciente precisa. Então, esses são os grupos. Doenças articulares. Ginásticas, ó. Capacitação de médicos, né, sobre esses diferentes tipos de fibromialgia e diferentes tipos de arteriosclerose, atendimento individualizado e humanizado para esse idoso, transtornos cognitivos, né, então aí envolve psicólogos, terapêuticos, enfermagem, clínicos, né, toda uma clínica aí para transtornos cognitivos, como depressão, ansiedade, pacientes com déficit cerebral, né? E sempre aí, né, com as diretrizes do SUS, sempre está encaminhado com as diretrizes do SUS. Vou dar um tempinho aí para vocês voltarem tudo que a gente falou, certo? E aí eu já vou dar um tempo para vocês realizarem as perguntinhas, certo? Do final da aula. Beijo, meus amores. Até a semana que vem. Beijos, beijos. Fiquem com Deus. E se cuidem, por favor. O Covid voltou, né? Essa nova onda aí da Omicron. E se cuidem, por favor.